Bom dia, graça e paz sejam com todos vocês. Nós vamos estudar hoje o Salmo 119. Esse salmo é o mais longo capítulo da Bíblia. Ele tem 176 versículos. E nós vamos ver aqui esse salmo alfabeticamente, sabe? É composto de 22 estrofes, de 8 versos que exaltam a palavra de Deus. E é o mais longo capítulo da Bíblia. E nós vamos ver aqui o salmista, começando esse salmo, falando assim: olha, para nós, como são felizes os que andam em caminhos irrepreensíveis, que vivem conforme a lei do Senhor. Como são felizes os que obedecem aos seus estatutos e de todo o coração o buscam, não praticam o mal e andam nos caminhos do Senhor. E ele fala também que tu mesmo ordenastes os teus preceitos para que sejam fielmente obedecidos, amados. Se você e eu, assim como afirma aqui o salmista, se em todos os dias os nossos corações ler a palavra de Deus e fazer aquilo que a palavra nos ensina, como ele diz aqui, que são felizes os que obedecem os seus estatutos e que de todo o coração o buscam. Se nós fizermos isso, pode ter certeza que todas as coisas em nossas vidas vão contribuir para o nosso bem. Aqui nós vemos o salmista falando sobre os nomes para a palavra de Deus, do que ela é chamada. E ele fala em vários versículos, não vai dar para eu falar todos, mas eu quero citar alguns, porque são os nomes que ele fala a respeito da palavra de Deus. E ele fala assim, que Deus nos instrui a andarmos nos seus caminhos, né? E ele fala do que ela é chamada. É chamada de sua lei, né? Como eu li aqui, nós devemos guardar e não violar as suas leis para o nosso próprio bem. Ele fala que ela é chamada de seus decretos. Ele fala que ela nos dá discernimento. E ele fala que a palavra de Deus é a sua luz. A palavra de Deus fornece luz para os nossos caminhos. Ele fala que a palavra de Deus é chamada de seus mandamentos, ordens de Deus para nós, mandamentos de Deus, que nós devemos amá-los e não esquecê-los e estudá-los. Ele fala que a palavra de Deus são seus princípios, que nós devemos deixar Deus nos ensinar e obedecer a Ele. Ele fala das suas regras, que a palavra de Deus são suas regras. Segui-las nos tornará puros. Ele fala que a palavra de Deus são seus caminhos. Devemos refletir sobre eles, sobre esses caminhos. Ele fala que a palavra de Deus são os seus estatutos, amados. Ele fala aqui, né, que a palavra, do que ela é chamada. Então, nós estamos vendo aqui que são seus estatutos. Se os seguirmos, eles vão nos dar direção, direcionamentos claros para você e para mim. Ele fala que a palavra de Deus são seus juízos ou decisões. As decisões de Deus são justas e devemos viver por elas. E nós vemos ainda aqui, nesse salmo, a natureza da palavra de Deus, o que ela efetua na vida do servo de Deus, do crente. Ele fala que ela traz bênção e alegria, que ela nos mantém puros, ela nos impede de pecar, ela nos dá conselhos sábios, ela nos encoraja o aflito, o necessitado, ela confirma suas promessas para aqueles que o honram, provê respostas, mesmo aqueles que zombam de nós. Ela dá liberdade, oferece esperança, oferece conforto e nos vivifica. No versículo, amados, número 50, que eu quero ler aqui, ele fala assim: este é o meu consolo, no meu sofrimento, a tua promessa
Dá-me vida, ela nos vivifica. Coisa linda, irmãos. Olha, ela fala assim que ela nos concede um coração grato. Ela nos leva de volta a Deus. O Senhor nos disciplina. Se nós voltarmos as costas para Ele, Ele vai nos disciplinar. Ele vai nos levar de volta. A palavra nos leva de volta a Deus. Ela nos instrui e nos dá sabedoria. Ela nos alimenta. Ela alimenta aquele que está com fome. A palavra de Deus é ele fala que ela é mais doce que o mel. Ela ilumina os nossos olhos, ilumina os nossos caminhos. A palavra de Deus provê luz para os nossos caminhos. Ela nos protege. A palavra de Deus é um refúgio para você e para mim. Ela nos sustenta, ela sustenta a nossa esperança. A própria palavra diz que Jesus é a esperança da glória em nós. E quem é a palavra de Deus? Que não Jesus Cristo de Nazaré, a palavra escrita. Ela traz deleite para as nossas almas, ela traz paz. Nós não devemos temer, sabe, os tropeços da vida. Ela nos livra, ela nos promete salvação. Ela confere para você e para mim amor, salvação. Ela nos mostra misericórdia a todos os que amam o nome de Deus. Ela merece respeito e ela é muito importante para ser lembrada por todos nós. Em nome de Jesus Cristo, amém? Este é o Salmo 119, resumidamente. Eu quero falar para vocês que quando você ou eu, quando nós estivermos passando por um tempo de provação, se concentre na palavra de Deus, não naquilo que está acontecendo com você no momento, né? Não coloque os seus olhos na situação que você está vivenciando, mas coloque os seus olhos na palavra de Deus. Você pode até estar se sentindo no meio de uma tempestade, sabe? Como os discípulos estavam naquele barco com Jesus, no meio de uma tempestade. Mas a palavra de Deus diz que há esperança para você e para mim. Então, não vá pular do barco da vida no meio da tempestade. Aprenda, assim como o salmista aqui, e coloque todo sua esperança, a sua fé na palavra de Deus, de acordo com a palavra de Deus, de acordo com os planos da palavra de Deus. E você vai ser grandemente abençoado. Salmo 119, irmãos, verso 1, ele diz: como são felizes os que andam em caminhos irrepreensíveis e que vivem conforme a lei do Senhor. Como são felizes os que obedecem aos seus estatutos e de todo o coração o buscam. Essa é a palavra de Deus. Você, por acaso, algum dia procurando um lugar, você já se perdeu? Ficou perdido em algum lugar? Quando alguém te indicou o caminho certo e te mostrou ou a rua ou a situação, você não se sentiu feliz? Então, eu quero dizer para vocês assim, que as melhores diretrizes para a sua vida e para a minha vida, que agrada o coração do nosso Deus, se encontra na palavra. Então o salmista fala assim: escondi a tua palavra, Deus, no meu coração, para não pecar contra ti. Eu digo para você, esconda a palavra de Deus no seu coração, estude-a, memorize os versículos, memorize as palavras, as escrituras, os livros, os versículos, todas as passagens da Bíblia, para que você não peque contra o Senhor, para que você possa viver debaixo da graça de Deus, debaixo das bênçãos de Deus, conforme está no Salmo 119, em nome de Jesus. Amém? Ele fala assim no versículo 41, que o teu amor alcance-me, Senhor, e a tua salvação segundo a sua promessa. Olha que coisa linda. Então eu peço ao Senhor, amados, neste dia, que Ele abra os meus olhos espirituais, que Ele abra os seus olhos espirituais para que nós possamos ter a revelação
de tudo que é tão maravilhoso na palavra de Deus, amém? Em nome de Jesus. No versículo 18, o salmista fala assim, que eu quero ler para vocês também. No verso 18, ele diz: abre os meus olhos para que eu veja as maravilhas da tua lei. Lindo demais. Sou peregrino na terra, não escondas de mim os teus mandamentos. E quero que você guarde os mandamentos do Senhor no teu coração, para que você não se sinta perdido na sua caminhada. Em nome de Jesus, a palavra de Deus é uma bússola, irmãos, para nossas vidas, amém? Para que nós não percamos o foco, para que nós não percamos o alvo, amém? Em nome de Jesus, que o Senhor te abençoe e te guarde. Leia esse salmo, ele é bem grandinho. Como eu disse a vocês, esses salmos, ele tem 176 versículos. Você pode lê-lo em um dia, 2 dias, conforme o desejo do teu coração. Seja ministrado pela palavra de Deus, amém? Em nome de Jesus, reparta com outros, amém?